Salve, salve galera, eu sou o Léo e hoje é dia do segundo episódio do meu diário de escrita. Antes de eu contar pra vocês o que aconteceu nesse 1 mês e meio desde que saiu o primeiro episódio do diário de escrita aqui no canal, eu queria que vocês me perdoassem por essa cara de sono, de cansado, mas é que o mês de outubro tá sendo um mês bem complicado, cheio de coisas, e eu tô gravando vídeos em horários aleatórios, então essa cara de sono vai ter no vídeo de hoje. Mas, gente, nessas últimas semanas eu pesquisei bastante coisas estranhas. Como eu tava no início do livro ainda, eu acabei tendo que formular um pouquinho mais o universo, tendo que procurar algumas palavras, algumas coisas com relação a objetos, formação e construção de castelos e outras coisas. Então eu acabei pesquisando coisas bem estranhas, como, por exemplo, como encilhar um cavalo, como construir uma ponte, como pode ser feita a estrutura de uma escada. Se você me acompanha no Twitter, você viu essa saga de coisas estranhas aí que eu fui pesquisando, mas eu acho que essa experiência da gente pesquisar as coisas, da gente buscar entender melhor como funciona a estrutura de uma cidade, a estrutura de, enfim, de um reino, é algo que me deu mais inspiração ainda para escrever o livro, e é por isso que eu posso dizer com muita felicidade no coração que eu já passei de 50% do livro nesse 1 mês e meio desde que saiu o primeiro episódio. Eu não faço ideia de como eu consegui escrever tanto em tão pouco tempo aí de escrita, e assim, gente, eu tô muito feliz com o resultado. Também já entrou a questão de beta, então eu tenho gente dando opinião aí sobre a história já, se tá legal, se não tá, e isso tá me deixando muito orgulhoso, porque as impressões estão sendo muito boas, e eu acho que isso é o que mais importa pra mim nesse primeiro momento. Outra coisa que tem me ajudado bastante na questão da minha inspiração, na questão das coisas correrem um pouco mais rápido, é uma playlist que eu tenho do livro lá no Spotify, mas não está disponível ainda. E essa playlist tem me ajudado bastante na questão de sentir a cena, sentir os meus personagens, e são músicas instrumentais, então eu acabo entrando, embarcando muito na aventura, nas coisas que eu tô escrevendo, e eu acredito que muito disso vem do meu planejamento que eu fiz, como eu expliquei pra vocês lá no episódio 1, que eu fiz toda uma escaleta dos capítulos, o que vai acontecer na história, eu sei o final, eu sei o início, eu sei o meio, e eu acho que isso tem me ajudado a não cair naquela coisa de, nossa, não sei o que escrever agora, tô com um bloqueio criativo. Eu não tive isso ainda. Eu também notei que a minha narrativa tem mudado com o passar dos capítulos, com o passar do tempo, eu tenho amadurecido muito mais os meus personagens, e esses dias até aconteceu uma coisa bem maluca, que eu tava escrevendo e do nada rolou o famoso plot twist ali, uma reviravolta maluca que nem eu estava preparado, e eu surtei muito, assim, do tipo, meu Deus, eu não acredito que fui eu que fiz isso. E eu até conversei com a Alba, e ela falou assim, Léo, os seus personagens estão muito vivos, os seus personagens não são mais meras criaturas que estão ali no livro e que você tá escrevendo sobre elas, não, eles estão do seu lado, não parece que sou eu que tô escrevendo a história desses personagens, parece que é eles que estão me mostrando a história deles. Então, eu não sei explicar a sensação pra vocês, eu até tô meio assim, emocionado, meio mexido aqui, porque tá sendo incrível, e eu jamais esperei que eu ia conseguir passar de 50% de uma história, e eu tô me provando muito com relação a esse livro, então eu espero... Nossa, já tô... Então eu espero de verdade que vocês gostem, e muito, muito obrigado pelo apoio. A história começou com nada, assim, na verdade o mundo era muito amplo e eu não tinha muita noção do que eu podia fazer. Ter as minhas agentes do meu lado me apoiando e dizendo, cara, a gente acredita nessa sua história, e eu começar a escrever e ver esse mundo se expandindo do jeito que ele se expandiu, e ver esses personagens conversando comigo, e ver essa história tomando rumos que eu não esperava, tá sendo muito, muito maravilhoso. Tá sendo algo muito maior do que eu imaginei que seria, sabe? Ontem mesmo eu tava conversando no Twitter e me veio uma coisa de que alguém me falou uma vez sobre você não conseguir as coisas, sobre você sonhar demais, e eu olhei pra trás e vi as coisas que estão acontecendo comigo hoje, e eu pensei, Léo, você tem que sonhar mais, cara, você tem que sonhar e você tem que correr atrás dos seus sonhos. Então, gente, se algum dia alguma pessoa falar pra vocês, você não vai conseguir alcançar esse sonho, ele é muito maior do que você pode imaginar, corram atrás desse sonho, que é esse sonho que vai fazer vocês felizes. Mas pra gente finalizar e eu segurar esse choro, eu separei duas perguntas que vocês me fizeram no episódio 1, então eu vou responder elas hoje. A primeira pergunta é da Vanessa Carvalho e ela perguntou o seguinte: como eu faço para escolher o nome dos meus personagens e também como eu crio eles? Sobre a questão da criação dos personagens eu falei um pouquinho no primeiro episódio, mas eu uso aquele roteiro do Scrivener, que ele tem algumas perguntas que ele faz para você com relação ao seu personagem, e aí eu vou moldando ele a partir das minhas experiências, a partir de pessoas que eu conheço, ou eu crio um personagem
totalmente novo, como eu acho que ele deveria ser. Mas com relação ao nome dos personagens, eu gosto de fazer uma espécie de planejamento. Eu gosto de pesquisar nomes, eu gosto de entender o meu universo. Todos os nomes dos meus personagens têm a ver com alguma coisa da história. Pode ser que seja bom isso, pode ser que não seja, mas se você prefere uma espécie de guia para criar o nome dos seus personagens, eu vou deixar aqui na descrição um link de um site onde ele acaba dando uma série de nacionalidades, uma série de história para os nomes, e aí você acaba escolhendo lá o que melhor se encaixa no seu livro. A segunda e última pergunta que eu preparei aqui é do Fox, do Three Dudes. Fox, muito obrigado por tudo, você é incrível. E ele perguntou o seguinte: como você se prepara para escrever? Escuta a música na hora ou antes? Escreve de manhã ou à noite? Então, nesse mês de outubro, com eu fazendo vídeo todo dia, eu estou escrevendo quando dá, mas quando eu escrevo bastante coisa, então eu avanço muito na história. Mas os horários assim que eu mais escrevo é à tarde e à noite, que é o meu horário mais criativo. E à noite eu digo não assim de madrugada, tá? Umas 8, umas 7h30 até umas 10, 11 horas. E sobre eu escutar música na hora ou antes de escrever, depende muito da cena. Às vezes eu ouço música enquanto eu tô escrevendo, às vezes eu ouço antes pra sentir o clima do que eu quero escrever, ou às vezes eu não ouço nada, depende muito do que eu quero escrever. Enfim, gente, muito obrigado por terem assistido até aqui. Como eu falei pra vocês, toda essa história, tudo que tá acontecendo, esse apoio inteirinho que vocês estão me dando, não tem preço. Eu tô muito feliz, eu tô muito realizado de verdade. Deixem aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, que eu tento responder no próximo diário de escrita, que deve sair em breve. Eu não vou ficar mais 1 mês e meio longe de vocês pra contar como é que tá esse livro. Não se esqueçam de deixar o joinha aí embaixo, porque isso ajuda bastante na divulgação do vídeo, e de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Tchau!